Ok, então estamos gravando e agora então eu vou pôr a tela inteira. Alguém me fala, confirma que está vendo a tela inteira aí, por favor? Eu estou vendo. Ah, beleza. Então vamos lá, vamos começar e aí, mais uma vez, se alguém tiver alguma pergunta, gritem, tá bom? Então, recapitulando, na vez passada, né, no encontro que a gente teve, a gente terminou de falar sobre os corpos. Basicamente, a gente falou sobre o corpo etérico, o astral e o mental inferior. Eu, sinceramente, não tenho muito o que falar sobre o mental superior, o búdico e o corpo átmico, porque eles são tão diferentes, digamos, né, tão acima, que fica difícil para a gente compreender. Eu, pessoalmente, não tenho muita noção de como compreender esses corpos. Eu vou pedir desculpa também, gente, que eu estou resfriado, tá? Começou ontem, então, de vez em quando, eu vou ter umas tosses aqui. Mas, para mim, é meio igual falar 100 milhões de dólares, ou 1 bilhão de dólares, ou 100 bilhões de dólares, ou 1 trilhão, sabe? Fica difícil a gente, né, botar na mente com a diferença de um e do outro, né? É tão lá para cima que não tem, na minha cognição aqui, parece que eu não tenho capacidade ainda de entender a diferença deles. Mas, se vocês forem na internet ou na literatura, né, tem um pessoal que fala algumas coisas bem subjetivas sobre esses três corpos, mas que eu, sinceramente, não tenho tanta noção. Então, no mental superior, seria onde está a nossa vontade, a nossa imaginação, nosso corpo búdico estão os dados da nossa consciência, e me parece que estão lá também alguns espiritualistas dizem que lá é que está a sede das nossas memórias, que estariam ligadas, então, ao registro akáshico, né, que todo mundo estaria interligado, e o corpo átmico seria essa centelha de vida, seria, então, o que mais a gente, digamos, se aproxima da essência, né, da nossa alma. Essa definição de 7 corpos foi trazida aqui para o Ocidente pela teosofia, né, pela Madame Blavatsky. E, a princípio, quando ela começou a falar dos trabalhos dela, ela falava também só de 3 corpos, igual ao Kardec, e usava também uma definição muito parecida, né, com a do perispírito. E aí, depois de um tempo, ela teve mais um conhecimento lá da Índia, que ela traduziu algumas coisas de lá do Nepal, e aí então ela veio com essa versão dos 7 corpos e detalhando eles então. Bom, alguém tem alguma pergunta sobre os corpos ainda do que foi falado no passado? Senão a gente passa para frente. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Então vamos lá. Bom, vamos rapidamente falar de novo sobre frequências. Na nossa primeira pré-aula, né, a gente já falou. E só recapitulando então, né, temos a tabela Hawkins, a frequência de Schumann, são as frequências que nos afetam e afetam o geral. Eu estou batendo de novo nessa tecla porque é importante. Tá? A frequência é a base do entendimento de tudo. Então, a tabela do Hawkins, né, onde tem, então, basicamente as emoções e as frequências diferentes, e aí, então, as mais densas, né, embaixo, de medo, culpa, vergonha, para baixo, e amor, alegria, paz, iluminação para cima. Então, isso tem que estar bem sempre na nossa cabeça, né, no nosso dia, para a gente entender tudo o que acontece e o que acontece com a gente próprio. E a gente já falou também da ressonância Schumann, que o planeta em si tem essa frequência, e que essa frequência média, né, do planeta é a mesma que
a nossa, né, do nosso batimento cardíaco, do nosso chakra cardíaco. Então, magnetismo. O Mesmer, né, o que foi, acho, se não me engano, um pouco antes do Kardec, que era um médico que estudou sobre o magnetismo, e ele começou a aplicar isso para curar as pessoas, né, com o poder das mãos, digamos, né, dessa energia magnética que seria das mãos para fazer a cura. Então, hoje a gente liga isso com a nossa força de vontade, né, com a nossa força do pensamento, a fé e, e a cura, né, que é basicamente o objetivo que todos nós usamos, né, para isso. Então, os passes, o jorei, todas essas outras atividades, né, que basicamente vêm a princípio dessa origem. É o reiki. E, como acho que a gente já mencionou também, o campo magnético do coração é maior que o do cérebro. E cordões energéticos, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Agora. Então, laços energéticos são ligações entre os seres e principalmente entre os seres humanos que têm essa força mental, né, astral, emocional, que pode ligar um indivíduo ao outro, quando estão na mesma frequência, né? Então aí a importância da frequência, da gente entender. Indivíduos que estão vibrando na mesma frequência ou semelhantes conseguem então sintonizar um com o outro e conseguem ou ser facilitado, digamos, essa ligação energética entre um indivíduo com o outro. E também pode ser uma maneira de ser drenado ou carregado um indivíduo em relação ao outro. Então, um indivíduo pode estar sugando a energia de outro na mesma frequência, pode também estar passando sua energia, né, voluntariamente para outra pessoa, né? Uma ligação interpessoal. E essas ligações normalmente são feitas através dos chakras, que é o que a gente vai ver mais para frente. O autor brasileiro Vanderlei Oliveira, que escreveu muitos livros, ele tem umas descrições também mais detalhadas de laços energéticos, né, e como que isso afeta os relacionamentos das pessoas, os famosos vínculos energéticos que a gente cria, seja não só com as pessoas da nossa família, né, pais, filhos, irmãos e irmãs, como com relacionamentos amorosos que a gente tem, relacionamentos de amizade ou de ódio, né, ou de raiva, que a gente cria vínculos também, que são basicamente na mesma frequência. Alguma pergunta sobre isso? Não? Então vamos indo. Eu tenho um comentário. Sim, por favor. Você estava falando aí da energia. Aconteceu uma situação comigo ontem no trabalho. Eu estou em treinamento e eu tenho 3 pessoas me dando treinamento com coisas diferentes. E as 2 vezes que eu trabalhei com essa menina, eu senti como se eu estivesse perdendo energia. E já aconteceu isso comigo há muitos anos atrás também. É como se fosse um vampiro, né, espiritual. E eu fiquei, assim, surpresa, porque no trabalho, e há muitos anos que eu não tenho uma situação igual a essa. Só para dividir aí. Sim, tem, e meio que assim, quanto mais gente por perto, mais chances de ter gente que você pode ter na mesma frequência que vai sugar a sua energia. Então,
Eu tenho um problema com supermercado, shopping center e outros lugares com muita gente que parece que eu saio de lá meio arriado. Mas, enfim, vamos lá. Formas pensamento. Então, mais uma vez, os esotéricos, né, da grupo da teosofia, que colocaram esse conceito. Então, o Charles Leadbeater, né, que escreveu esse livro junto com a Universal, descrevendo como que com a energia mental as pessoas criavam essas estruturas que não são físicas nem são astrais. Elas estão aí na faixa do etérico, tá? E que podem ganhar uma força muito grande se tiver mais pessoas alimentando essa forma de pensamento. Então, são meio que materializações energéticas das nossas emoções, dos nossos pensamentos, realmente, principalmente pensamento. Então, se a gente reúne centenas ou milhares de pessoas pensando a mesma coisa, isso começa a ter uma fonte de energia muito grande e se tornar autossustentável, não exatamente autossustentável, mas sustentável por tanta gente que o negócio vai em frente, né? Então, é a questão de, por exemplo, uma mentira repetida milhares de vezes, né, que começa a se tornar real, então é meio por aí. Então, quem é clarividente pode enxergar essas estruturas, essas formas de pensamento, e se não estiver ciente, né, do que é isso, pode confundir com entidades, né, com entidades astrais. E essas formas de pensamento podem ser positivas, mas na maioria das vezes são tensas, digamos, ou que também extraem a nossa energia, né? Então a gente fica com ideia fixa, aí vai criando isso, mantendo isso. Bom, mais para frente a gente deve ter mais alguma coisa a esse respeito das formas de pensamento, mas mais na prática em si, principalmente com relação aos clarividentes e as pessoas que se criam as suas próprias obsessões. E, finalmente, então, vamos entrar nos chakras. Eu não vou falar detalhadamente sobre os chakras. Existem as versões aqui, não sei se é hindu, em sânscrito, ou qual a língua, né? Mas, além dos chakras que o pessoal fala normalmente são os chakras principais, 7, na realidade, que às vezes uns têm umas certas divergências entre são 7, são 9, são 12, na realidade existem milhares de chakras, né? Então, os principais, né, estão listados aqui, e além dos chakras, então, tem os cordões energéticos que interligam os chakras. Então, esses chamados nadis, né, são os canais que comunicam o chakra com o outro e transmitem, então, as energias de uns para os outros. Aqui tem uma tabelinha que o Tony, lá da Arcas, compilou, ligando os chakras com os orixás e com os corpos e com as glândulas. Então, isso é meio que... Oi. Oi, desculpa te interromper, mas pelo menos aqui na minha tela eu não consigo ver a progressão dos teus slides. O que eu estou vendo aqui são os 7 corpos multidimensões, que eu acho que é o teu primeiro slide. Sim. Eu ia falar isso. Vixe. Então, assim, é que eu acho que não está no modo apresentação, José. Aí, perfeito. Perfeito. Obrigada, querida.
Agora, então, mas aí é que aí deixa de ser a tela inteira, né? Mas se você for na barra de baixo do computador, você vai ver que ali perto do volume, aí tem um ícone. Aperta aí e vamos ver o que Mas foi acontece. isso que eu tinha feito, né? E aí, vocês estão vendo o que agora? Continuamos vendo a mesma coisa. Não está em modo apresentação ainda. Então, mas Interessante. eu coloquei aqui no modo apresentação. Está no modo apresentação. É isso que eu estava fazendo o teste antes de começar. Então, vocês não viram nenhum dos slides anteriores, né? Não. Ixi. Só o primeiro. Mas a gente vê, tá? A gente vê os slides, não tem problema que não esteja no modo apresentação. A única coisa é que você vai ter que clicar à esquerda para que o slide possa passar adiante. Bom, agora vocês estão vendo aqui as frequências? Sim, eu posso ver. Tá, consegue ver? Tá. É. Então, porque eu tentei, né, clicar aqui, tentei clicar lá no PowerPoint em si, não foi. Enfim. Bom, então vamos lá. Então, aqui que eu tinha falado de frequências, né, obrigado por você ter falado, senão não teria ido. Mas, então, alguma coisa está errado que não está certo. Vamos colocar de novo. Ok, vocês estão vendo o slide de frequência, certo? Sim. E Sim, mas agora... não é modo apresentação. Oi? Não é modo apresentação. Ele aparece tudo que você tem aí de tabela, as coisas para você fazer e tudo. Ixi. Nós estamos tentando aqui ajustar. Vamos ver se... Quem sabe ali ó, onde tem onde a gente clica para o slide show, ao lado tem um livrinho. Tenta clicar naquele livrinho ali. No livrinho? Tá. Mas... Lado esquerdo do slide show. Na barra embaixo. Eu vou... Peraí, gente, eu vou... Porque esse livrinho dá o mesmo efeito do slide show, mas vai ser tela cheia de um slide só. Quem sabe assim resolve. Tá, vamos tentar isso então. Isso. Tá dando certo aí? Agora, deu? Magnetismo. Opa! Aleluia. Então, já ficou aí. Vamos ver se então o mistério era esse. Então, beleza, obrigado. Vocês estão vendo o slide do magnetismo? Sim. Beleza, então foi isso que eu falei antes sobre o magnetismo, né? E os laços energéticos, formas pensamento, que eu falei do Leadbeater. E aqui então os chakras. Ok. Bom, falar de chakras sem visualizar era difícil. Então, como eu tinha falado, tem os nadis, né, que são como se fossem veias ou artérias comunicando energia entre os chakras. E os chakras têm a parte frontal deles, digamos, e tem a parte posterior. Né? A maior parte dos chakras tem esse reflexo na parte de trás, digamos, das costas. Né? E o chakra básico seria o inverso do chakra coronário lá em cima. Aqui, então, é o que eu falei da ligação dos chakras com os orixás da Umbanda, com os corpos em si, com as glândulas, né, as principais glândulas que nós temos.
aqui o detalhamento vai mais desses chakras principais. Existe muita literatura a respeito de chakras. Vocês podem ver o Wagner Borges ou qualquer outro, né, na internet. O que não falta é gente falando de chakra. E as doenças que eles podem causar, né, ou não é que eles causam, né, que eles transmitem. E lembrando, então, que os chakras estão tanto no corpo astral como no corpo etérico. Então, essa energia astral transfere para o físico através do pretérico, né, do chakra do pretérico, e vice-versa, né, os nossos energia densa também vai para o astral em função dos chakras. Eu não, mais uma vez, não queria me delongar muito aqui no chakras, mas esse é um assunto muito extenso. E, enfim, se alguém tem alguma pergunta com relação aos chakras, algum comentário, alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. Sim. O que significa deve ser bem protegido? Então, o chakra coronário, a princípio, é a nossa conexão com o divino, né? Com a nossa conexão com as dimensões superiores. Então, a princípio, é onde estaria conectada a nossa glândula pineal. E eu normalmente não gosto que pessoas ponham a mão na minha cabeça. E só se for realmente tipo num centro espírita ou algum lugar assim, onde estão aplicando um passe, onde estão irradiando luz positiva. Mas, sinceramente, eu tinha um problema até quando minha mãe vinha dar um tapinha na minha cabeça. É meio complicado. Né? É uma parte sensível, digamos nós, né? E que nos conecta ao superior. E eu lembro que eu costumava no Brasil só ir num barbeiro espírita para me cortar o cabelo. Então, tome cuidado também com as cabeleireiras que vocês usam, que estejam pondo a mão na cabeça de vocês. Tá? Tem a mão irradia energia, né? E no coronário, meio problemático. Tá? Então, é nesse sentido de cuidar. Tá certo? E eu vou ter umas piadinhas aqui, né? No chakra umbilical, vocês lembram do Cacete Planeta? Quem não é da minha época, acho que não vai lembrar, né? Mas tinha os produtos Tabajara, então eu fiz uma cópia aqui, né? Um plágio dos seus problemas acabaram, porque agora temos também uma proteção para o chakra umbilical, né? Tabajara. E acho que vocês, muita gente já ouviu falar, né, de botar um band-aid no umbigo. A Karina aqui do meu lado, ela quase todo dia bota um band-aid no umbigo, principalmente quando vai sair para algum lugar meio inóspito. Então, eu agora estou fazendo um band-aid de Kevlar e tungstênio para proteger, né, o chakra umbilical para não ser drenado as energias. Basicamente, essa tradição vai, né, que costume que eu sou, porque no umbilical é por onde normalmente as energias são drenadas. Então, ali é onde está o nosso aparelho digestivo, e é nessa região que se capta também a energia do prana. Então, as drenagens energéticas, por vezes, são feitas preferencialmente por aí. Então, eu diria que não é o band-aid que vai proteger de nada, mas o band-aid serve de lembrete. Então, quando você bota o band-aid lá, você vai estar pensando nisso, né? Eu quero me proteger para que ninguém drene as minhas energias. Então, você automaticamente está direcionando o seu magnetismo e a sua vontade para reforçar a proteção em volta do seu chakra umbilical.
e aí é possível que realmente isso tenha um efeito, né? Essa é a minha perspectiva. Mas confiar só que o band-aidzinho lá vai fazer alguma coisa não é bem a questão. Alguém, alguma pergunta com relação à drenagem energética? Eu vou usar quando eu estiver fazendo o meu training. Quando eu estiver fazendo training com essa moça. Eu Isso. queria, se você pudesse voltar o slide anterior que fala é das emoções, baixa autoestima. Lá atrás do... Aqui? Não, o anterior ao que você estava com o band-aid. Anterior bondade. Opa, aqui. Aí. Este. Então, cardíaco, emoções, baixa autoestima. Sim. Cardíaco. Então, normalmente, as pessoas em depressão, com baixa autoestima, estão com as suas energias aí no cardíaco, no chakra cardíaco debilitadas. Então, se você está fazendo um passe, um reiki, um jorei ou alguma coisa para auxiliar essa pessoa, colocar a mão na região do peito dela, né, na região do cardíaco, e irradiar energia é muito bom. Você também dar um abraço apertado na pessoa, você está encostando o seu cardíaco e passando as suas frequências, as suas vibrações para outra pessoa. Normalmente também faz um choque ali, né, e dá uma levantada. Então a história de que um abraço, né, é super importante, é por isso. Então você está fazendo ali um tratamento que a gente normalmente não se dá conta. E quem faz, então, cromoterapia, os tratamentos com cores, aí costuma jogar. Primeiro, seria o ideal passar uma luz para fazer uma limpeza. E depois, então, bastante luz rosa para você reordenar ou readequar esse chakra cardíaco para ele vibrar como deveria e voltar a ressuscitar aí nessa pessoa a sua autoestima, o seu valor e tirar ela desse buraco. E qual Fez sentido? seria a cor de limpeza? Normalmente no cardíaco seria o verde. E aí eu já questionei isso também, que tem pessoas que falam, no cardíaco você aplica o verde. E tem pessoas que falam, no cardíaco você aplica o rosa. Aí eu adotei a mangueira, que é verde e rosa, né? Então, você faz um verde antes para fazer uma limpeza e o rosa para dar uma carregada na bateria. Aí lembra da mangueira que você não vai esquecer mais, se você era carioca. Beleza? Muito obrigada. Carioca da Gema. Opa, então vamos nessa. Então, por favor, se alguém mais puder fazer perguntas, eu agradeço, porque senão fica muito monótono aqui o negócio. Então, já falamos do meu chakra umbilical. Esse aqui é um negócio que eu não vi em lugar nenhum, tá? Isso aqui é invenção Zé minha aqui, que eu fiz. Não sei quem aí já leu o livro do Erich von Däniken, que também é da velha guarda, o suíço, que começaram com Eram os Deuses Astronautas, e que na década de 70 e 80 começou a fazer sucesso. Ele está vivo ainda, fazendo excursões para alguns lugares por aí. Enfim, eu fiz aqui um kit de comunicação intergaláctica, porque há 10 mil anos atrás, os nossos ancestrais usavam coroas, medalhões, brincos, coisas penduradas na testa, né? E, curiosamente, esses negócios eram tudo de ouro ou cobre. E se vocês têm algum conhecimento da parte
vai de elétrica e de transmissão nos computadores e nos sistemas, normalmente são feitos de ouro, que é o que transmite melhor, né, a eletricidade. E depois vem o bronze, né, cobre. E então, curiosamente, os reis, né, tinham um coroa de ouro justamente na cabeça, onde tem o coronário, fazer essa comunicação. E aí outros tinham, também colocavam, né, os colares normalmente com pingente, um pingente por vezes também de cristal, né? Que legal. Armazenando energia ali, bem em cima do seu coronário. E é famoso também, vai, principalmente na Índia, dos outros, as moças terem aquele adorno na testa, né? Sem falar nas gargantilhas em volta do laríngeo. Então, eu achei bastante curioso essas coincidências, né? Dos nossos ancestrais de 10 mil anos atrás já terem sempre usado isso, né? Ouros e cristais bem em cima dos seus chakras. Coincidência, né, gente? Para mim, não. Ainda mais a coroa também tem que ter os biquinhos, né? Parece que para fazer um sistema de para-raio aí, né? Eletricidade. Enfim, pode ser coisa da minha cabeça, mas... E a outra coisa que eu acho curioso é nos chakras, principalmente nos inferiores, né, mais para baixo, no umbilical, no básico, no sexual. Aí eu coloquei outros adornos, mas aí de ferro, né, aço, ferro, que são normalmente os materiais que têm mais resistividade à eletricidade e que são imantáveis, né, se tornam magnéticos. Então, eu achei curioso também as modas, né, de colocar nesses outros chakras inferiores aí essas conexões, eu acho, né? Não sei, posso estar enganado, desculpa, mas essa é a minha, meu comentário, porque eu achei interessante, né? Justamente nesses lugares, colocar esse tipo de objeto de metal. Ninguém vai ficar revoltado e falar que não, aí assim não dá. Ninguém pensa contra, a favor, nem muito pelo contrário. Então, vamos em Não, Uhum. achei interessante você conectar essas coisas. É bem interessante, sim, não é à toa, não. Eu só acho assim, né? A pessoa do nada, né? Ah, vou pôr isso porque fica bonito. Tá. Não tá. E às vezes o mesmo com relação a tatuagens, outras coisas assim do tipo, né? Que é colocado no corpo, né? Tatuagem também tem bastantes opiniões divergentes, né? Mas a minha mãe, portuguesa, né? Da tradicional antiga, ela, se eu fosse. Uma vez eu botei uma tatuagem de rena na praia, um sol no braço. Ela só faltou me espancar na praia, na frente de todo mundo. Ela falava que na época dela, né, quem colocava tatuagem eram os presidiários, né, que era para quando eles fugissem serem localizados. E antigamente vai os piratas, etc. Então tem também uma série de seitas e organizações, né, religiosas ou militares que costumavam se tatuar para se auto-identificar. Então, no astral em si, essas tatuagens depois continuam. E esses grupos continuam associados. Então, segundo alguns espiritualistas, né, quando vem um desejo de tatuar alguma coisa, pode ser, não vou dizer que é 100%, né, mas um desejo de se vincular a esses grupos, né, a essas entidades. Aí falar, mas né, eu quero botar uma rosa, uma borboleta, né? Talvez não, né? Não sei. Mas já existiram guerras que eram chamadas Guerra das Rosas, né?
Já existiram guerras nas cruzadas que os cristãos tatuavam a cruz, né? Então a gente nunca sabe. Na dúvida, eu estou preferindo não tatuar nada. Uma vez que eu botei um sol, que eu achei que, né, inofensivo, minha mãe já ficou muito brava comigo. Mas talvez uma borboleta, né? Não sei lá. Mas tatuagens estranhas ou enigmáticas, digamos, uma caveira, um dragão, né? Meio complicado. Enfim. Vamos lá, tela búdica. Tela búdica é que fica entre o corpo astral e o corpo etérico. Então, eles tratam, é como se fosse uma tela energética, né? Como se fosse um véu que protege um corpo do outro, que seria então para evitar que o corpo energético afetasse o corpo astral e vice-versa. Me desculpe. No YouTube, nesse link que eu coloquei aí, tem uma passagem de um livro de Ramatiz, onde ele descreve a origem da tela búdica, que originalmente ela não existia. E em um dado momento da nossa história humana, bem lá atrás, há mais de, acho que 20 mil anos atrás, ou 12 mil anos atrás, coisa assim, as entidades superiores resolveram colocar uma tela búdica porque a comunicação, o interrelacionamento com o corpo astral, ou com a dimensão astral, era aberta. E aí as entidades do astral, que eram muito densas, começaram a fazer muitos estragos nas pessoas físicas. Eu creio que foi mais ou menos na época que vieram os exilados de Capela. E que aí esses exilados em corpos astrais começaram a fazer uns estragos aqui na Terra. Então foi criado essa proteção e, de certa forma, evitar o contato e essa interação com a dimensão astral para que não fôssemos prejudicados fisicamente pelas entidades astrais. Perguntas? Não. As ligações entre os corpos, isso no kardecismo é bem detalhado, né, nos livros. Cordão de prata é muito mencionado, que liga o corpo astral no nosso corpo físico. Basicamente no corpo etérico, né, mas que está ligado no corpo físico. Então, é um feixe, né, de ligações que basicamente está ligado a, se não me engano, a todas as nossas células e com um fluxo energético maior na região da coluna cervical e do cérebro. E que esse feixe, então, esse cordão pode se esticar, mas não quebra, a não ser quando a gente desencarna. E quando a gente, então, morre, né, aí vem as entidades do astral para terminar de fazer esse rompimento do cordão de prata, para que a gente possa ir em corpo astral, embora, e não ficar sentindo as dores nem os problemas do nosso corpo físico. E o cordão de ouro seria o que liga o nosso corpo astral ao nosso corpo mental. Então, esse é o cordão dourado que também existe, então, nessas outras dimensões. Perguntas? Não. Desdobramento. Então, desdobramento seria quando os corpos, principalmente o etérico, no caso o astral, são deslocados alguns centímetros
e tirando eles, então, do alinhamento. Então, quando se faz isso, os chakras meio que se deslocam. Então, o chakra do corpo astral e o chakra do corpo etérico não ficam exatamente mais alinhados. E aí, então, eles ficam mais sensíveis a captar dimensões diferentes, né? Ou a se conectar com outras entidades. Então, quando é feito esse desdobramento, aí é que as pessoas se tornam mais médiums. Então, na apometria, é feito, então, no início dos trabalhos, esses pulsos energéticos para se fazer esse desdobramento dos corpos, e então os médiuns e também os atendidos terem os seus chakras expostos, e aí a gente conseguir acessar os problemas, digamos, né, nos corpos astrais do atendido, e os médiuns terem o seu corpo físico, o etérico, conectado, então, com os mentores ou com as entidades que necessitem para serem tratados ou termos a clarividência mais aberta. Então, não sei se vocês já ouviram falar que quem é médium ostensivo e enxerga as coisas na rua, ou em casa, ou no trabalho, ou o que for, é porque tem, basicamente, os seus corpos não muito bem alinhados. E aí, você precisa, então, trabalhar numa casa espírita de Umbanda ou em algum lugar, para que você pare de ter a sua mediunidade ostensiva em qualquer lugar, e só tenha num lugar protegido. Porque aí, então, os mentores conseguem realinhar os seus corpos, então, um safonão na orelha, e realinha, e aí só então, quando você está num local protegido, aí que meio que desloca você, então, de novo, e aí você começa a ter a sua mediunidade novamente aberta. Então, esse é o princípio do porquê que a mediunidade fica exposta. Tá ligado a isso, a esse desdobramento dos corpos, e aí essa comunicação através dos chakras. Fez sentido? Perguntas? Pergunta. Tem uma pergunta. Essa seria uma maneira de inibir a mediunidade? Sim, se a pessoa está com esses corpos meio deslocados, né? Então, o que já ouvi falar é que, tipo, Chico Xavier, o Divaldo, o Franco e outros que são ostensivos, os corpos deles estão meio que fora o tempo todo. E aí não tem como encaixar direito, né? Mas sim, a outra possibilidade é a sua tela búdica está perfurada. Então, se essa tela de proteção, vamos dizer, na região do seu estômago, está danificada, aí você consegue ser vampirizado mais facilmente. Consegue acessar o seu umbilical e drenar a sua energia. Se você tem a sua tela búdica furada, às vezes, no seu pé, aí você tem o risco de ter doenças no pé e ser o seu ponto fragilizado, digamos assim, para ataques de obsessores. Então, nunca é uma resposta só, serve para tudo, né? Então, pode ser por problema de tela búdica perfurada em algum ponto de chakra, mas aí normalmente é um caso que também precisa ser tratado no centro, né, para refazer a sua tela búdica. As entidades de luz refazem ela, mas a tela búdica ela é furada, digamos assim, de dentro para fora. A gente, com as nossas
energias de frequências deletérias, ou seja, raiva, ódio, etc., a gente fura a tela búdica, abre rombos nela. E aí as entidades conseguem nos atacar através desses furos. Se a gente recebe um tratamento e a nossa tela búdica é refeita, mas depois a gente continua com raiva, ódio e etc., aí abre o buraco do mesmo jeito de novo. Então, tem essa possibilidade. Mas, na mediunidade, digamos, generalizada, é normalmente aqui, porque você abre aqui o seu chakra coronário, o seu cardíaco, e o humeral, que fica nas costas, atrás do cardíaco, que é normalmente onde se acoplam as entidades para fazer a mediunidade de incorporação, né? Não sei se eu respondi ou enrolei mais. Deu para entender? Deu para entender, Ok. sim. Eu estou me perguntando por que que essa menina está me sugando desse jeito. Talvez tenha a ver com essa tela búdica, porque eu estava ontem pensando como que eu posso fazer para me defender disso daí, porque é impressionante. Começa a enfraquecer. Uma coisa que já foi falado também, né, que quando você, se você entra na água para se molhar, ou se vai ser inevitável, relaxa, você então irradiar energia para a pessoa. Antes dela sugar você pelo umbilical, você põe a mão na direção e manda energia para ela. Aí você está mandando energia pela sua mão, né, e direcionando aquela energia, doando voluntariamente, e talvez acalme um pouco a pessoa por ela estar com essa carência ou essa necessidade. Tá? Porque se ela está nesse nível energético tão necessitado, se não for de você, vai ser de outro, né, que ela vai acabar sugando. Exato. E se você direcionar isso através das suas mãos e pensar, aí depois você passa no jardim da sua casa ou do seu trabalho, respira fundo, pega um solzinho, faz uma fotossíntese e repõe o seu prana. Isso. Eu faço com o sol. Mas eu orei por ela para tentar evitar isso aí. Ora por ela. Então, mas como é energia densa, digamos, né, que vem do etérico, a oração deve ajudar, mas ela está precisando de energia densa, recarregar a bateria dela. Aí ela que teria que ir para o sol, ela que teria que ir para a natureza, Mas, assim, ela que teria que... o importante é que você tenha essa consciência. Sim. E ela não deve ter. Tem gente que faz, assim... Sem saber. Sem saber, não é maldade. Mas a gente acaba tendo essa consciência e tem hora que a gente entra em oração, outras coisas, né, pelo próximo, porque eles não estão... Tem gente que não tem esse nível de consciência, né? Igual você. Mas mesmo a gente tendo um nível de consciência, a gente acaba sendo o sugador de quem tem mais energia que nós. Então, seres de luz, né, pessoas assim, a gente quer chegar perto e sentir um pouco daquela energiazinha. Então, Não, com certeza. Eu já me vi sem assim, intenção. Eu já me vi tirando energias de outra pessoa. Sim. Sim, eu fiquei assim, uau, que isso, assim, assustada com a situação, mas eu me vi tirando a energia da pessoa. E essa menina, ela trabalha de madrugada, ela trabalha durante a noite, né? Aqui é dia, lá é noite. Então, talvez isso contribua também para ela estar desse jeito aí. Grande chance. Bom, projeção astral, basicamente é o desdobramento do corpo astral, normalmente à noite durante o sono, né? E que todos nós, a princípio, fazemos, porque para o corpo físico poder descansar, o corpo astral meio que tem que sair e dar um rolê para o corpo físico dar uma trégua. E aí, então, enquanto o corpo astral tá fora, aí, dependendo das nossas frequências, das nossas vibrações, é para onde a gente vai. A catalepsia, a paralisia do sono, acho que a maior parte de nós já teve algum momento na vida onde, às vezes,
tirando um sono à tarde, para mim aconteceu há muito tempo, quando eu estava dormindo à tarde ou de dia, e aí acorda, mas o corpo não se move, aí dá aquela desespero. A reação normalmente é a única coisa que a gente meio que controla é a respiração. Aí eu lembro que ficar respirando forte para tentar acordar. E aí basicamente é porque o corpo está deslocado. E várias pessoas que querem fazer projeção astral, então treinam técnicas para fazer isso, né? E os yogis lá na Índia, etc., treinam para fazer isso, para sair, né? Em projeção astral com a consciência, lembrando de tudo que está acontecendo e sendo o dono das suas atitudes. E temos então as experiências de quase morte, que são basicamente isso, né? O corpo travou ali, morreu, ou está sedado, né? Com sedativos fortes, e aí o corpo astral sai e você está enxergando tudo e vendo o que está acontecendo. E tem drogas, né? Psicodélicas, o LSD, o Santo Daime, os cogumelos doidos, que também promovem isso. Então, muita gente faz isso também da maneira química, né, forçada. Eu, pessoalmente, não recomendo. Prefiro fazer isso num centro espírita, com a sua consciência. Num lugar protegido também. Então, porque você sair por aí em projeção astral sem ser num lugar protegido é bastante complicado. Né? Experiência de quase morte normalmente é dentro de um hospital, né, que também é protegido. Agora, fora isso, e por isso também de à noite antes de dormir, então fazer orações, rezar, né? Todo mundo, acho que todas as religiões falam, né, antes de dormir, né? Faça uma meditação, ore, leia alguma coisa edificante. E não assista um filme de terror, né, na hora de dormir. A chance de você ter um pesadelo, que vai ser provavelmente a sua viagem astral, são altas. Perguntas? Eu tenho uma pergunta sobre essa projeção astral, esse desdobramento, feito à noite durante o sono. E o outro que você mostrou anteriormente, que é um deslocamento, esse daí, ó. Uhum. Qual a diferença? Então, nesse aqui você só se desloca alguns centímetros. Ok. E você ainda está ali. Perto do corpo. E aí já foi questionado também, no caso, as clarividentes, que vão longe, né, vão para outras geografias e outras eras, né, no tempo. Aí, a princípio, o entendimento é que sair em corpo mental, né, o seu mental em si é que sai nesse desdobramento e vai, então, para outros tempos e espaços. Né? Mas o astral ficaria por ali. E no caso da projeção astral, você sai em corpo astral. Tem casos raros das pessoas conseguirem fazer a projeção em corpo mental. Então, mais uma vez, o Wagner Borges, o Saulo Calderon, já tiveram algumas experiências nesse sentido. O Saulo fala que uma vez que o mentor levou ele para Júpiter, e que aí ele estava em corpo mental, porque o corpo astral não dá conta de sair daqui e ir para Júpiter em alguns segundos. Não tem essa quebra assim tão simples e rápida. Mas é mais complicado. E no Porque caso Júpiter... desculpa. Desculpa, Uma pode falar. perguntinha rápida. Obrigada. Júpiter é considerado o planeta mais evoluído daqui, dos mais conhecidos, né? Correto. Então, eu me pergunto assim, como que um ser daqui do planeta Terra poderia ir a Júpiter? Porque o planeta Terra é uma prisão, né? A gente tem a linha energética cobrindo o planeta que a gente não pode sair daqui. Sim. Então, eu não entendo como que pode acontecer isso aí. Então, tem um campo magnético que não permite os corpos astrais de saírem da Terra.
né? A Terra envolve a Lua também, tá? Então, para um corpo astral sair da nossa região ou entrar aqui, tem que passar pela alfândega, né, da Confederação. Então, e é possível, mas tem um fator limitante físico, né? O corpo astral na quarta dimensão é antimatéria e ele também demora um tempo, né, para, não sei se é a velocidade da luz ou coisa parecida, para percorrer um espaço. Então tem umas limitações aí de frequência, normalmente. E o corpo mental, que seria outra dimensão, aí é onde você consegue fazer essas mudanças longas. Com relação a aqui ser uma prisão, aqui é uma prisão, é uma escola, é um hospital, né? Nem todo mundo está aprisionado aqui. O pessoal que está lá no subsolo, aí está aprisionado. A maior parte de nós estamos numa escola e também num hospital. Então, do mesmo jeito que entidades de Júpiter e Saturno vêm aqui e falam, né, que Einstein, Mozart, esses mestres aí vêm de lá com missionários aqui para elevar as nossas artes, ciência, etc. Eles encarnam um corpo astral e depois encarnam um corpo físico e vêm, né? Aí a gente também tem o nosso corpo mental, que patrocinado por um mentor que esteja também na dimensão mental, na quinta dimensão, pode promover, né, um evento desse tipo. Eu creio que isso é possível, por objetivos didáticos, né, de repassar essas informações para os demais. Então, se não me engano, a mãe do Chico Xavier relatou, né, que ela foi para Saturno, depois que já tinha desencarnado. E, teoricamente, ela também, a nível de corpo astral, não poderia ir para Saturno. Mas foi levada também por, eu creio, motivos didáticos, né, para depois ser repassado isso para os demais. É o próprio Chico pelo Emmanuel. Agora me lembrei, você estava falando e me lembrei. Que o Emmanuel levou o Chico para... que o Chico pediu que estava too much para ele, era demais para ele queria tomar o cafezinho dele, pediu para voltar. Agora me lembrei disso. Ok, obrigada. E tem mais alguém que tinha outra pergunta? Eu acho que João, não é? Que estava perguntando. Não, é o Denis. Denis? Ah, o Denis. Isso. Então, pergunta aí, Denis. Na questão da incorporação, há um deslocamento ou é um desdobramento? Você sai. Como funciona? Então, há divergências, né? Há pessoas que falam coisas diferentes. O que fez mais lógica para mim e para alguns autores é que na parte mediúnica, no centro, é feito o desdobramento dos corpos, né? E não uma projeção em si saindo para fora. Foi essa a sua pergunta ou não sei se eu entendi errado? Nesse sentido, porque tem médium que é consciente, daí eu entendo que pode ser um desdobramento, porque o espírito está perto, né? Ou é uma conexão, e tem os médios inconscientes, que daí eu acho que é outra coisa, né? Não sei. O que me parece, né, é a relação aí na hora que a entidade acopla, se ele acopla através do corpo astral da pessoa, né, e transmite através, então, do corpo astral dele, ou se ele toma, né, então, o corpo astral sai fora e entra então, da entidade e atua direto no cérebro da pessoa, né? Então, a maior parte dos médiuns conscientes hoje, de incorporação, né, ou psicofonia, eles só recebem a ideia, né, do que é para ser transmitido e a pessoa, então, o médium fala, né, de acordo com o que ele entendeu aquela mensagem. Enquanto, vamos lá, pessoas que tomam drogas ou bebem, né, muito álcool,
e fazem, acontecem, aprontam, e no outro dia não lembra de nada. Por vezes foi isso, né? De outras entidades que realmente tomaram conta do corpo do indivíduo, que estava totalmente debilitado, né? Por drogas ou álcool. E aí, então, vira fantoche. Obrigado. Mais alguma pergunta? Desculpe. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ninguém tem mais perguntas? Então, Esse material você vai disponibilizar do slide para a gente ou não? eu vou postar, está sendo gravado, né? Vai para o YouTube, e aí vocês podem assistir lá novamente. Ah, tá. Beleza, obrigado. Então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrar. Antes de encerrar, domingo à tarde, então, a gente vai estar em Austin, e aí a gente vai fazer a sequência aqui das nossas palestras, presencialmente lá em Austin, e vai gravar também. E aí a gente depois vai colocar no YouTube novamente, né, para assistir. Eu vou tentar ver se eu faço ao vivo também, né, vai ser domingo às 14h, e se eu consigo transmitir ao vivo também, mas se não conseguir, pelo menos vai estar gravado. Tá? E, desculpe, só porque eu falei que ia fazer esse trabalho, começou, né? Mas nem que eu faça aqui falando pelas mãos, a gente vai fazer. E no outro domingo, no outro sábado, dia 15, a gente vai fazer também um ao vivo aqui em Dallas. Então, se alguém for de Dallas e região, depois entre em contato no grupo, né? Que aí a gente vai postar o endereço e dar mais detalhes. Beleza? Então, é isso. Então, vamos encerrar então, pessoal? Vamos lá. Então, agradecendo a todos agora pela presença, principalmente aos nossos mentores, os nossos guias, a toda a espiritualidade, esteve conosco aqui nesses momentos dessa noite, que eles possam continuar nos intuindo, nos inspirando, nos guiando e nos protegendo, nos mostrando o caminho a seguir, e lembrando sempre que fora da caridade não há salvação, e sem fraternidade não há evolução. E que o Mestre Jesus possa sempre estar guiando como uma luz as nossas jornadas, e que o seu exemplo possa sempre estar dentro dos nossos corações e nossas mentes. E vamos então falar a oração que ele nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, gente. Então, obrigado a todos, né? E quem puder, então, até domingo, e se não, até a próxima oportunidade. Tá bem? Um abraço. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Bye bye. Boa noite. Tchau. Domingo eu estarei lá. Tchau.